Olá, olá, o Kairi! Neste vídeo eu quero falar de um filme que saiu na Netflix, que é A Heroína da Fita, lançada agora neste mês. Uma releitura de um grande clássico dos mangás e animes que ficou conhecido por aqui como A Princesa e o Cavaleiro. Meu nome é Arthur Lamonier e este é o Tudo Anime. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para mais conteúdo. E deixa aí nos comentários o que achou do filme, se você gosta de A Princesa e o Cavaleiro e se acha uma boa releitura da obra. Quero iniciar essa conversa falando um pouco de A Princesa e o Cavaleiro, que eu acho o nome péssimo, ou Ribbon no Kishi, que seria o Cavaleiro da Fita. Eu sou um garboso rapaz, por isso não quero crianças ao meu lado. É um mangá do mestre Osamu Tezuka, iniciado em 1954 com um anime de 1967. Anime esse que tem de graça no YouTube e são 52 episódios. Mas como foi que isso aconteceu? Como foi? Coitado, ele deve ter enlouquecido de tanta alegria. E o mangá também se encontra para comprar na Amazon ou em outras livrarias. Para quem não conhece Osamu Tezuka, ele é o autor de Astro Boy, Kimba, o Leão Branco, que influenciou o Rei Leão, Kimba, o Leão Branco, versão brasileira Sigma. Dororo, Mas que porra é essa? entre tantos outros. O mangá de Ribbon no Kishi é considerado muitas vezes a criação da categoria shoujo, que seria o mangá com público-alvo para garotas, apesar de eu não gostar muito dessa definição. E você lendo é fácil perceber que é um mangá que serve para todos. O mangá tem forte inspiração nos temas e estilos dos musicais do teatro de Takarazuka. Informação importante para entender alguns aspectos de A Heroína da Fita, como por exemplo a história ser dividida em atos. É um mangá que fala muito sobre gênero e de um maior respeito e direito das mulheres. Claro, é fruto de sua época, tem coisas aqui e ali que não são tão agradáveis, mas tem que pensar que é uma obra dos anos 50 e claro, foi escrito por um homem. Mas algo escrito assim já é revolucionário. O mangá tem 3 versões, a que eu li é a que foi refeita nos anos 60 e que mudam alguns personagens e um pouco da trama. O anime também é um pouco diferente, de modo a ser mais infantil, amenizar um pouco as sátiras e as críticas que o autor fazia. Idiotas, covardes, fracos, tolos, humilhados por uma criança. Não gostei das ofensas. Assim, desde os romances até os Mahou Shoujo, eles bebem muito das referências deste mangá até hoje. Então, em 2026, temos uma releitura chamada A Heroína da Fita. Dirigido por Yuki Igarashi, um estreante como diretor de longas, mas alguém com experiência na indústria de animação. Nesse início eu irei falar da obra sem spoilers, mas pra frente irei avisar que falarei mais a fundo sobre o filme. Acho que a primeira coisa a se falar é que é um filme divertido e muito bonito, mas tem coisas que me incomodaram um pouco. Algumas mudanças são muito bem-vindas, como eu falei, era algo que precisava ser atualizado, mas eu acho que em certos aspectos faltou um pouco da própria crítica da obra original, que é o que moldou muito do que viria. Outra coisa é que algumas passagens, como principalmente em construção de mundo e personagens, passaram
tão rápidos que não deu tempo de desenvolver nada. Claro, eu estou vendo uma história que teve um anime de 52 episódios contra um filme de 1 hora e 51 minutos. Mas não sei, talvez ser uma série conseguiria passar mais isso e fizesse mais bem. Outra coisa é que eles tentaram utilizar mais essa temática de teatro visualmente e até outras artes. Mas eu achei uma referência um pouco solta quando se fala do teatro. As outras artes até que são bem legais de acompanhar. Mas o teatro ficou bem solto, e eu sei que retiraram um aspecto importante desse teatro na história e quiseram mostrar de outra forma. Mas não sei se ficou tão bom assim. Entendo os atos como foram divididos, mas foi bem um pouco nada a ver. E ao fazer uma pesquisa rápida em artigos, mesmo os atos não foram divididos parecidos como é nesse teatro. Um outro aspecto que me incomodou muito foi a luta final, que sim, estava emocionante, mas em seus atos finais pareceu meio bobo. Tentou apresentar uma comédia maior do que se pedia no momento. Eu não tenho problema ter piadas em uma luta. O problema é que ficaram repetindo tanta piada que apenas se tornou ridícula. O mangá e a animação passada também permitiam alguns momentos de piada. Minha mãe mandou cair sobre esse aqui. Que me lembra muito desenhos da Hanna-Barbera, que até acho que o estúdio foi influenciado muito pela obra japonesa, mas para mim era uma cena de caráter mais emocional e não podia ter um segmento tão longo com cenas engraçadinhas, parecendo um desenho animado mais antigo. Então, se forem ver, é uma animação lindíssima em vários detalhes, misturando estilos e artes, mas a história, apesar de ser divertida, é bem simples e direta, e perde-se um pouco do que o Osamu Tezuka construiu. Bom, a sinopse do filme é: o filme acompanha a jornada de Saphira, princesa e única herdeira do reino de Silverland. Seu mundo desmorona completamente após a terrível criatura conhecida como Nergal atacar e devastar sua terra natal, forçando-a a fugir como refugiada ao lado de sua leal acompanhante Zir. Elas encontram abrigo no reino vizinho de Goldland, onde Saphira começa a trabalhar arduamente em minas de cristais para garantir a sobrevivência. Tudo muda quando o novo ataque de Nergal ameaça sua nova comunidade. Ao cair em uma piscina mística de cristais, a fita vermelha que ela carrega ativa um misterioso poder que a transforma na lendária heroína da fita. A partir de agora, quero falar um pouco da obra com spoilers. Uma coisa que tem que ressaltar é que acho o design de personagens muito bom, e isso me deixa mais triste desses personagens serem formados de forma tão rasa. A maioria mal tem diálogos importantes, fica muito na ação, ou a personagem principal falando que tem que comprar isso, aquilo, ou recebendo algo em troca, não a conversa para determinar gostos, sonhos, pensamentos ou emoções. Você não se comove com a cidade, pois nem conhece como é aquela terra, como é a dinâmica lá. Apenas é mostrado de forma bem jogada que tem uma parte rica e outra pobre. Aí entra um dos maiores pecados dessa animação. Enquanto a obra original se aprofunda em relação a problemas de gênero, retratando muito que mulheres podem ser destemidas e corajosas, lembrando que, com alguns problemas, a heroína da fita parece que vai para o lado de falar de migração e refugiados, muitas vezes pela guerra, e dos preconceitos e problemas que eles enfrentam, para no final apenas largar um grande foda-se, não o problema, mas não vamos falar disso. Eu falei de muita coisa ruim, mas falar de algumas mudanças que eu gostei. Tiraram o príncipe, que era muito burro no mangá, me dava era muita raiva. Que ódio que eu tenho desse cara. Escute aqui, menino. Franz! Não está ouvindo? Até parece que está apaixonado por essa boneca. O que disse? Apesar de eu ter falado que o
teatro e os atos não são as melhores coisas para a homenagem, há uma cena em que aparece um volume impresso do mangá clássico em cima de uma mesa e as ruas de Takarazuka e o Takarazuka Grand Theater. Mostra da onde veio a obra e sua origem. あなたは私になるはずだったもう一つの心だったのかな。あなたが行く新しい世界が素敵な世界でありますように。 Mas o filme vai muito além disso, transformando-se em um mahou shoujo, uma categoria de mangás que bebe muito de A Princesa e o Cavaleiro, e até mesmo foi usada a técnica vista na animação de Puella Magi Madoka Mágica, um dos animes mais importantes do gênero e que marcou uma geração. Uma coisa interessante é que o mangá que muitas vezes usa temáticas cristãs, principalmente marcadas pelo anjo Tin, no filme a religião é um dos grandes antagonistas da história. A igreja achando que os monstros, que são os grandes vilões da história, sejam seres divinos que merecem sacrifícios. 弱い者は大きな力の犠牲になる。それが自然の摂理。廃能という最悪が人間を襲う。 E claro que tem que ser das pessoas mais vulneráveis possíveis, o que entraria bem na crítica que poderia ser feita acima. Mas foi feita tão ruim que nem vale a pena discutir isso. Aí, quero ir para a luta final. Muito da hora a cena da memória de todos aqueles que perderam a vida e meio que desistiram, que pareciam estar em um local melhor. Uma coisa a ser falada é pare de usar flashback. Eu não sei quantas vezes a mãe da Safira fala a mesma frase. Eu já entendi o recado. Enfim, aí ela consegue acordar e aí começa uma cena de Tom e Jerry. Novamente, eu não tenho problema nenhum com humor em batalhas, mas a parte da escada é só ridícula. É um desce, sobe, é o desafio final e ela tá perdendo para uma escada. E a emoção que veio vira uma briguinha que só faltou uma TNT explodindo. Se fosse, acho que na primeira luta ou até na segunda seria bem ok, mas depois de uma cena impactante de emoção, não caiu bem pra mim. Para não acabar com um sentimento ruim, a trilha sonora é muito boa e espero que o YouTube deixe eu usar ela aqui nesse vídeo. Com isso, finalizamos minha análise de A Heroína da Fita. Divertido? Sim. Com problemas? Também. Espero que tenham gostado. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Tenham um ótimo dia e terashai. ありがとう。でも、私はシルバーランドに戻ろうと思う。